a gente vai começar aqui mostrando esse esquema aqui de uma projeção panorâmica. Como que ela funciona, tá? Então, ela funciona ali, basicamente, né? A projeção panorâmica, a projeção mapeada ou projeção com blend, seja como você queira chamar, a ideia dela é você, usando vários projetores, né, você criar uma imagem grande, o que você não conseguiria fazer com um projetor somente. Então a ideia do mapeamento é isso. Então, geralmente nas igrejas a gente usa o que é mais convencional, né? Com 2 projetores, com 3, mas você é livre, você pode usar quantos projetores você quiser. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, aqui ó, nessa foto foram usados 5 projetores. Né? Nessa aqui foram 3 projetores, aqui foram 4, aqui 5, aqui 2. Então, você sabendo a técnica, você pode fazer em quantos números de projetores você quiser. Tá? Então, basicamente, como que funciona? Você tem aqui 2 ou mais projetores, né? E na área, entre um projetor e outro, você tem o chamado blend, que é a junção, que blend significa mistura. Então, é a mistura de um projetor com outro. Então, um projetor vai sobreposto um ao outro e através de um hardware ou software você faz esse mapeamento, que é uma suavização de um projetor com o outro para ele não ter marca, tá? Então, basicamente, de estrutura, o que você precisa é um computador, claro, né, que vai rodar o software, tudo ali, uma placa gráfica, que aí pode ser a Matrox, né, a gente vai falar isso, você vai levar o sinal para os projetores, e aqui, por que você precisa usar essa placa gráfica? Porque você está fazendo uma tela ali de 8 metros, 12 metros ou até mais. Então, a projeção com blend, você vai mandar uma imagem para cada projetor. Então, se você tem uma imagem comprida, né, como é esse aqui do exemplo, você fez uma imagem desse tamanho, tá? E aí você precisa de algo que vai dividir essa imagem, tá? No caso aqui em 3, e vai mandar um pedaço para cada projetor. Então, essa placa gráfica, ela vai dividir o sinal, ela vai mandar esse sinal para esse projetor, essa parte da imagem para esse projetor e essa parte aqui para esse projetor, ok? Então, por isso que você precisa ter uma placa gráfica. Então, o que é essa placa gráfica? Você pode usar, seja Matrox, tá? Muita gente conhece, tem DataPath, Digibird ou até uma placa de vídeo, tá? Então, se você usa um notebook e geralmente só tem uma saída, né, HDMI de vídeo, o que vai acontecer? Você vai sair com esse sinal do seu computador, ele vai entrar nessa placa gráfica, que pode ser a Matrox ou a DataPath, Digibird, o que for. Ele vai entrar esse sinal e essa placa gráfica, ele vai pegar esse sinal e ele vai dividir ela. E aí vai mandar uma parte desse sinal para cada projetor. Entendeu? Ó, se a gente ver aqui mais ou menos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, ó, ele vai pegar aquela imagem grande, tá? Vai pegar uma parte dessa imagem e mandar para esse projetor, essa parte para esse projetor e essa parte para esse projetor. Entendido? Então, isso que a placa gráfica faz. Então, você tem a Matrox, você tem de 1 para 2, então você vai entrar com um sinal, ele vai dividir para 2 projetores. Você tem a Matrox com 3, que ele vai entrar um sinal e vai dividir para 3. Aí você tem a DataPath ou Digibird, que você vai entrar um sinal e ela vai dividir para 4. Né? E nesse caso, se você for usar muito mais projetores, você pode usar em cascata. Então você vai ligando uma placa na outra, no caso do Digibird ou do DataPath, você liga em cascata e aí você pode ter 8 projetores e aí vai. Ou, no caso, se você usar até 2 projetores, você pode usar
que é usar a placa de vídeo do computador, tá? Então, geralmente as placas vêm com 4 saídas de vídeo, então você pode usar ali tranquilo aquelas saídas. Tem placas que tem 5 saídas, então dá para você fazer tranquilo. O problema de você fazer direto na placa, é bom você procurar uma placa boa, porque isso gera muito processamento de dados. Então, se você não tiver um computador bom, ele vai dar uma travada no computador, vai agarrar, tá bom? Então, você entendeu mais ou menos como é a estrutura. Então, para você fazer o blend, você precisa de uma placa gráfica. Para você mandar um sinal, você pode usar ou VGA, você pode usar o HDMI, mas, na minha opinião, eu indico você usar o HDMI por extensor RX-TX. O que é isso? É um conversor que você vai entrar o sinal HDMI, porque às vezes você vai ligar o projetor está a 30, 40 metros de distância do seu computador. Então você não vai puxar um cabo HDMI direto para o projetor, né? Então você vai usar um extensor. Então você vai entrar um sinal, você vai sair com o sinal HDMI do seu computador, vai entrar nesse extensor e esse extensor ele vai levar o sinal até o projetor através de um cabo de rede, porque o cabo de rede é mais barato, você tem a manutenção bem mais barato, é mais fácil para você passar por duto, então fica mais fácil para você. E aí você tem extensores de 60, 120 metros, tá? Então, quando chegar no projetor, lá vai ter uma outra caixinha que vai entrar esse cabo de rede, e aí esse sinal ele vai ser convertido de novo para HDMI, que aí vai entrar no projetor, ok? Então, basicamente, essa estrutura que vocês têm. Então, sobre o software, a gente vai falar mais para frente, tá? Então, eu vou fazendo um passo a passo para vocês entenderem o que é o blend. Tá, você tem a estrutura agora, você vai fazer o blend, que é a junção desses projetores. Então, você colocou lá os 2, 3 projetores, fez a sobreposição. Então, é muito importante você ter a sobreposição, porque você tem duas maneiras. Geralmente, o pessoal olha a projeção e fala, vou juntar um projetor no outro, deixo bem coladinho, ajuste lá o keystone do projetor e beleza. Mas você tem alguns problemas. Por quê? O primeiro, você deixando o projetor um coladinho no outro, né, sem a sobreposição, só um coladinho no outro, você pode ter esse problema aqui de ou você ter uma linha branca ou você ter uma linha preta na junção de um projetor com outro, tá? Porque com o keystone você não consegue muito bem fazer o alinhamento, né? Você vai ali, ele é mais um alinhamento bruto, né? Então quando você trabalha com 2, 3 projetores, piorou ainda. Com 2 projetores geralmente o pessoal faz, vai ali tranquilo. Com 3 piorou, mas aí você vai ter esse problema, tá? Um outro jeito que geralmente o pessoal faz, né, que acredito que muita gente já viu, é a projeção ter essas marcas, ou clara ou escura. Isso significa que a área de sobreposição de um projetor para o outro está pouca e aí ele não consegue fazer a suavização direita. E aí, ou ela fica mais fraca, né, que aí você tem aquela marca mais escura, ou você tem essa marca mais clara, que aí você não tem um controle muito bem ali e aí ela fica com essa marca mais clara, tá? Então, o jeito correto de você fazer essa projeção para ter uma imagem linda, sem marca nenhuma na tela, tá bem certinha, sem desfoque ali, você aqui você vai mandar um projetor para cada um, você vai sobrepor, né, um projetor no outro, e essa área de blend, né, ela precisa de ter de 25 a 30% de área, né? Isso o que significa? Você vai pegar o tamanho da sua tela total aqui, né? E você vai diminuir os 30% e você vai ver o tamanho da sua área de blend que você precisa ter, tá bom?
Então, quando você tem essa área de blend, ela com 25 a 30%, você consegue fazer o blend, né? O blend é uma suavização de gama, né? Uma curva de gama que você faz ali entre um projetor e o outro. Né? Aqui, por exemplo, é um exemplo prático de quando você coloca os projetores, ele precisa estar sobreposto. Ó. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tela de 8 por 3. Né? A gente vai fazer uma conta aqui. Então, eu tenho 8 metros de largura, eu vou multiplicar por 25%, deu 2. Então, 2 metros é a área de blend. Então, nessa tela, por exemplo, de 8 metros de largura por 3, essa área aqui, ela tem que ser no mínimo 2 metros, tá? Então, se for menos que 2 metros, você vai ter marca na projeção. Você vai ter marca no blend, tá bom? E aí, uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração é você está sobrepondo um projetor no outro. Não é só o blend que você precisa fazer. Você precisa fazer o alinhamento, porque um projetor está em cima do outro. Então você precisa deixar ele bem certinho, porque se um projetor estiver torto, você vai ver a letra desfocada, né? Você vai ver meio embaçado ali na divisão. Então, se você tenta fazer o blend direto no projetor com keystone, você não tem um controle, né, muito fino e você não consegue fazer esse alinhamento. Por exemplo, aqui quando eu coloquei o projetor ele vem torto, então essa área aqui, ó, eu preciso alinhar. Se eu não tenho um controle fino de alinhamento de um projetor para o outro, eu vou ter esse desfoque ali no meio. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um alinhamento perfeito, se eu tenho um controle desse alinhamento, eu consigo chegar num alinhamento de alinhar todas as linhas uma em cima da outra. Porque, por exemplo, se eu pego essa linha aqui, ó, e do projetor da direita, por exemplo, se essa linha tiver um pouquinho para a direita ou para a esquerda, eu vou ter nessa área aqui, ó, a projeção desfocada. Entendeu? Então, a gente viu como que é o blend, como funciona, o que você precisa de estrutura, tá? E aí, você precisa ter um alinhamento, então você colocou os projetores, geralmente você não faz o alinhamento no projetor, por quê? Quando você começa a mexer no keystone, ou se o projetor tiver controle de pontos, né, que é nas laterais, você consegue mexer um ponto ou outro, você acaba perdendo um pouco de qualidade na imagem, porque ele distorce, porque isso tudo é feito no projetor, né, então acaba perdendo um pouco de qualidade. Então você coloca o projetor, deixa ele precisa cobrir a área da tela, só isso. Então você colocou o projetor, ele cobriu aquela área que você delimitou, né? Se você vai usar 2 projetores, então você vai lá, delimita a área que vai o projetor 1, delimita a área que vai o projetor 2. Vai colocar o projetor 1, ele vai cobrir aquela área que você delimitou. Colocou o projetor 2, ele vai cobrir aquela área que você delimitou. E aí você vai fazendo o alinhamento entre os projetores, para deixar as linhas bem certinhas. O Davi Vieira está perguntando aqui, cara, eu pensei que a sobreposição mínima fosse mais pequena. Eu ia usar 2 projetores 4x3 para ficar com uma tela total 22x9, com 14% de sobreposição. Sendo assim, tenho que ir para 2 projetores 16x9? Correto. Quando você usa a projeção com blend, o ideal é você ver a resolução nativa, né, a proporção nativa do projetor, ele ser 16x9 ou 16x10. Porque se você faz com o projetor 4x3, você perde muita área.
Então, por exemplo, com um projetor 16 por 9 ou 16 por 10, você faria uma projeção de 8 metros. Com um projetor 4 por 3, por exemplo, você faria lá 6 metros e meio, 7. Porque se você ter uma 14% de sobreposição, você vai ter aquela marca que eu falei no começo. Ou ela vai ficar escura ou ela vai ficar clara. Você não vai conseguir ter um controle no blend. E aí ele vai ficar marcado. Então, uma dica aí, você sempre quando você for fazer a projeção com blend, você usar projetores 16 por 9 ou 16 por 10 nativo. Mas aí você pode falar, meu projetor é 4 por 3, mas aí é só usar a imagem 16 por 9. Se o teu projetor for a resolução nativa 4 por 3 e você usar a imagem 16 por 9, você vai estar perdendo muita imagem. Então ele vai criar uma faixa preta em cima e preta embaixo. Você vai ter que chegar até o projetor mais para trás ainda e você vai perder o brilho. Então sempre é bom você trabalhar com a resolução nativa do projetor, ok? Sempre tem que ser projetor Full HD? Não, nem sempre. Porque assim, ó, vão pensar comigo. Você está na igreja, você colocou o projetor, a primeira pessoa que vai estar assistindo isso, ela vai estar a 7 metros, 8 metros. Então a percepção dessa pessoa assistindo, vendo um projetor Full HD, 4K ou XGA é mínima. Então você não precisa ter um projetor Full HD, tá? Se você tiver um orçamento que caiba um projetor Full HD, ok, a qualidade da sua projeção vai ficar melhor. Mas não é uma coisa tipo necessária. Eu preciso ter um projetor Full HD para fazer a projeção. Se você tiver, melhor. Mas se não tiver, não vai atrapalhar em nada. Você vai continuar a ter qualidade. Uma coisa importante de você levar em consideração, até quem tiver dúvidas sobre projetor, a escolha de projetor, eu fiz umas lives passadas aí que eu falei sobre projetor, como você escolher o projetor, você calcular quantos lumens você precisa, qual área que você vai fazer. Então procura aí que você vai achar. Mas sobre a qualidade, é bom você ver taxa de contraste alta, que aí você vai ter uma qualidade nas cores melhores, tá? E você usar o cabeamento, usar o HDMI. Se você usar o VGA, você vai pegar um cabo, você vai puxar o VGA lá, sei lá, 30, 40, 60 metros. Como o sinal do VGA ele é analógico, durante esse percurso, o sinal ele vai perdendo, né? O sinal vai se perdendo nesse caminho. E aí, quando chega no projetor, você vê aquele texto com fantasma, você não vê aquela qualidade com tanta definição. Então, uma coisa também, se na tua igreja você não tem muita qualidade, é bom ver o cabeamento. O sinal HDMI, ele é um sinal digital, então ele vai o pacote inteiro. E é importante você usar o extensor. O cabo HDMI eu falo que, assim, se você precisar usar o cabo HDMI direto, que use 10, no máximo 15 metros, tá? E tomando muito cuidado. Porque se você acaba usando mais que isso, que se der algum problema no cabo, é jogar o cabo fora. E também não é muito fácil de você trabalhar com ele, passar por cantos. Então, trabalho de 10 a 15 metros, tá? E o cabo HDMI, como é um sinal digital, se você tiver perda de qualidade, ele vai simplesmente apagar a imagem e vai voltar, né? Ele não é igual o VGA, que às vezes perde a cor, né? O VGA às vezes ele fica rosa, fica verde, né? Não, o HDMI ele perdeu o sinal, ele vai piscar, vai voltar, ou ele vai apagar e vai ficar, tá bom? Então é muito importante você ver o cabeamento, que melhora muito a qualidade, beleza? Isso aí, pessoal. Tiverem dúvida, só ir perguntando aí. Então, vamos voltar aqui, onde a gente estava. Então a gente fez o alinhamento dos projetores, deixaram as linhas bem certinhas, tá? Agora a gente vai pro blend.
O blend, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer uma curva de gama, tá? De um projetor para o outro, e aí vai fazer a mistura ali para você não ter marca, tá bom? Isso que é o blend. Então, ó, isso aqui é na prática. Então você colocou um projetor lá, ele vai fazer esse degradê, tá, da imagem, e aí num outro projetor ele vai fazer um mesmo degradê, e aí você, no final, você tem a imagem lisa, né? Tipo, sem marca, sem nada. E aí, sobre cabeamento HDMI com Cat6, isso aí, com Cat6. É bom você usar o Cat6 porque tem muita gente que às vezes quer economizar nessa parte. Mas eu falo assim, ó, você pode ter uma Ferrari, mas se a mangueira do motor lá que leva o combustível da Ferrari não tiver boa, tiver com problema, não adianta nada você ter uma Ferrari. Você não vai andar com a Ferrari. Então, na parte da projeção, o cabeamento é muito importante. Então, eu acredito que seja a parte que você não deve pensar em economia, tá? Porque a economia pode custar caro para você. Você vai ter uma imagem falhando, você pode ter perca de qualidade, tá? Então, o Cat6, ele leva mais dados e você acaba tendo uma qualidade... menos suscetível a erros, tá bom? Tem alguns extensores que só funcionam com Cat6 e tem outros que funcionam com Cat5 e Cat6, tá? Quem não entende isso, Cat6, Cat5, é a qualidade, vamos dizer que é a categoria do cabo. Então o Cat5, ele é um cabo mais fino, que ele é mais lento, tá? Tipo, resumindo aqui, ele é mais lento para levar os dados e o Cat6 ele é mais rápido. Então, para isso, é melhor você usar o Cat6, tá bom? Acerca do alinhamento dos projetores, o melhor é fazer na mão ou indica algum software? Cara, eu indico um software. Eu vou falar daqui a pouco isso sobre o software, tá? Mas é software. Na mão, você não consegue ter o alinhamento fino, né? Ou você vai ter o desfoque ali no alinhamento, você não vai conseguir ter um alinhamento bem fino, a imagem vai ficar torta ou vai ficar com marca. Então, manual na mão não rola, tá bom? Perde muita qualidade, o cabo HDMI, né? A gente falou aqui. Então, é Cat6, beleza? Se perde qualidade no extensor HDMI Cat6, não perde qualidade, tá? É bom você ver a distância, tá? Que você vai levar o sinal. Então, você tem extensores que vão até 60 metros e tem extensores que vai a 120 metros. Então é sempre bom você ter uma sobra, porque assim, você tem que calcular também o percurso que o cabo vai fazer. Então, às vezes você pode pensar, da ilha do computador até o projetor tem 60 metros, mas todo o percurso que o cabo vai fazer vai passar de 60 metros. Então é bom você estar ligado nisso, porque se passar, ou se tiver muito na cola, você pode ter perca de sinal, tá bom? Estou com um problema, já comprei 2 extensores HDMI, para 60 metros meu cabo é Cat6, mas não estou conseguindo fazer da imagem. A minha distância é de 40 metros. Israel, pode ser a qualidade do extensor, pode ser também ou a clipagem do cabo, tá? Se você não tem, não está indo imagem, é bom conferir, compra um testador de cabo de rede, que é um testador, você coloca numa ponta uma parte do testador e na outra, e você consegue ver se esse cabo tá bom, tá? Se ele não tem falha, se a clipagem está correta. Isso é um ponto. Ou o extensor, dependendo da resolução que você está usando, o extensor não suporta e aí não projeta nada. Então também é bom você fazer um teste do cabo e ver as resoluções, ir trocando as resoluções para ver se há algum problema de resolução, tá bom? Ou trocar o extensor, né? Se vocês procurarem extensor por cabo de rede, vocês vão achar zilhões, um monte. Então, assim, tem alguns extensores que na faixa de 200, 300 reais,
eu já trabalhei com eles e tive muito problema de perca de sinal e tal. Então é bom você trabalhar com uns extensores melhores, tá? Eu uso um que é da HDNIL, tá? Depois eu coloco aqui na descrição. E aí ele tem, é bom você trabalhar com um que tem o recurso EDID, EDID. Isso aí ele trava a resolução da última imagem que você teve. Então você evita de ficar caindo a imagem, tá? Então isso é uma coisa boa. Quando coloca um cabo de 25 metros funciona, eu já testei, está funcionando. Ah, então pode ser a qualidade do extensor que não é muito legal. É, ó, eu vou. Deixa eu ver aqui. O extensor que eu uso. Vou passar aqui para vocês. Tá? Eu não vou achar aqui agora, gente. Mas depois eu coloco aqui na descrição, tá? Quem quiser me manda ou entra lá no grupo, tá? Que aí no grupo eu mando. Eu vou mandar o link aqui do grupo também para vocês, quem quiser entrar, quem ainda não participa. Ó, quem não participa do grupo, tá aí o link. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Eu mando lá no grupo certinho qual que é o modelo que eu uso. Que aí você não tem problema, beleza? Então, feito. Então, beleza. Pessoal, alguma dúvida sobre isso, estrutura, tá? Pode mandar aí. A gente vai continuar aqui. Aí a gente chega na parte do software, que aí é muito importante. A gente tem duas categorias de software, tá? Então a gente precisa ter um software que vai gerenciar conteúdo e aí precisa de um software que vai fazer o mapeamento, ok? Então a gente tem duas categorias. Se você vai fazer uma projeção com Blend, você precisa ter esses dois. Só tomar água aqui, pessoal. Você precisa ter esses dois. Então, o programa de conteúdo é onde você vai fazer a letra da música, você vai fazer o texto da Bíblia, você vai projetar algum vídeo. Então, esse programa é o de conteúdo. E aí você tem as opções do ProPresenter, EasyOrship, Holytics, OpenLP e aí vai. Tem um monte. Né? Acredito que cada um usa um. E aí, para o mapeamento, a gente tem alguns. Eu uso o ProVideoPlayer, tem o Resolume, tá? Tem o MadMapper e tem o Immersive. Muita gente conhece o Immersive, né? Então, qual que é a diferença deles? O Immersive, ele vai fazer o blend na saída do Windows, tá? Então, qualquer programa que você vai usar com ele funciona, tá? O MadMapper também, ele tem mais recursos, você pode usar, pode entrar sinal de outros computadores nele, é bem legal. O Resolume também, o Resolume é mais para VJ, então eu não gosto muito de usar ele em igreja, tá? Porque ele é para outro segmento. Ele é muito bom, é um programa, um dos melhores que tem, mas ele é voltado para VJ, então tem muita coisa que a gente não usa, tá? É legal sim, se você for usar para um evento, você vai ter um evento, uma conferência, alguma coisa, quer fazer uma coisa diferente, ele vai ter bastante recurso, tá bom? Então assim, se você vai usar tem muita gente que usa o recurso de Add Blend, né, que é um plugin que tem dentro do ProPresenter
para fazer a projeção com Blend. A gente tem um problema aí porque esse recurso do ProPresenter, ele é feito para quando usar em projetores que ele tem um recurso de alinhamento. Lembra que eu falei ali, para você fazer um blend perfeito, você precisa ter o recurso de alinhamento, tá? E você precisa ter o recurso de blend. No caso do ProPresenter, ele só faz o blend, ele não faz o alinhamento. E aí você acaba tendo que fazer o alinhamento manual no projetor, e aí você tem uma projeção ruim. Então, isso aí é quando... Porque tem uns projetores mais avançados, mais profissionais, que ele tem um recurso de alinhamento. Você consegue fazer vários pontos. Então, é bem legal. Não é o caso se você usar um projetor convencional, tá? Os outros programas ali de conteúdo, eles não têm recurso de blend. Então, você precisa ter um programa que vai fazer o blend. Então, assim, ó, o Immersive, ele funciona bastante para todos os casos aqui, tá? O MadMapper, ele vai funcionar muito bem com o ProPresenter, porque eles conseguem conversar, tá? E aí você consegue também adicionar outros computadores, por exemplo, o pastor gosta de usar apresentação no culto. E aí ele tem que chegar lá, entrega o projetor no pessoal, o pendrive no pessoal, coloca a apresentação no computador, às vezes falta fonte, às vezes a imagem não vem, dá aquele problemão, ou se funciona, o pastor fica lá, volta passa, né? Então com o MadMapper, você pode ter o computador pessoal do pastor lá, ligado na rede, ele entra dentro do MadMapper e você só ativa e manda para a tela. Então, é muita facilidade. Eu instalei, sempre quando eu vou fazer os meus projetos eu coloco isso e o pessoal fica apavorado, porque resolve um problemão, porque isso é um dos maiores problemas. Eu já fui em igreja que o pastor adorava usar apresentação e deixou de usar a apresentação porque sempre quando ele ia passar, ou o projetor caía, falhava, ou não ia o slide. Então é um recurso muito legal que dá para você usar. O computador pessoal do pastor na rede e vai projetar na tela sem problema. E aí ele vai controlando, ele passa o slide para frente, passa para trás, beleza? O Resolume também tem, e o Pro Video Player, ele é do mesmo fabricante do ProPresenter. Então ele também tem recursos, esse mesmo recurso que o MadMapper tem, ele também tem, você pode usar, tá bom? E ele é muito bom. Então o Pro Video Player, a facilidade de uso dele é maior, beleza? E também se você passa, aqui eu estou falando de você fazer até 3 projetores. No caso, se você for fazer uma projeção maior, se você for usar uma projeção maior, por exemplo, essa aqui, que você tem 5 projetores, você tem 3 superfícies de tela, então você tem uma tela no meio, uma parede no meio e 2 nas laterais fora, você precisa controlar o conteúdo que vai nessa tela. Por exemplo, se você for usar o Rolirix, o ProPresenter, qualquer um desse, você vai projetar a letra e ele vai no meio da tela. Agora você imagina ter uma tela desse tamanho, tá? E aí você só projeta a letra no lugar. Você vai projetar vídeo, você só vai projetar no lugar. Então não tem porquê você ter uma tela gigante se você só projeta no lugar. Então esses outros programas, o Pro Video Play e o Resolume, ele funciona para esse caso específico, quando você tem uma tela muito maior, que você consegue controlar o conteúdo aonde ele vai. Então, nessa tela gigante, você pode criar várias janelas. Você pode botar quantos vídeos você quiser, quantas imagens você quiser. A letra você pode colocar em qualquer lugar. Por exemplo, nesse caso aqui, eles fizeram, nessa foto aqui, eles fizeram uma arte, tá? Que a arte, as laterais são diferentes, vocês podem ver aqui na foto. No meio tem outra arte, tá? Aqui eu posso colocar a letra só no meio, posso colocar a letra na lateral também, ou só na lateral. Se eu quiser passar um vídeo, posso passar o vídeo no meio e replicar nas laterais. Então assim, eu posso fazer qualquer coisa com esse software.
Então ele é mais indicado quando você faz projeções maiores que passam de 3 projetores. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Então, pessoal, nosso tempo está terminando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí, tá? Eu espero que todos tenham entendido como que funciona a projeção com Blend, tá? Quando você vê assim por trás, é simples, né? Mas às vezes a gente não entende, a gente vê só lá ela bonitinha, acho que é um bicho de 7 cabeças, mas você fazer uma projeção com 2, 3 projetores é relativamente simples. Qual é a diferença entre MadMapper e Pro Video Player? Tá. A diferença é assim, ó. O MadMapper ele faz o alinhamento e o blend, ele é mais avançado. Porém, se você precisar gerenciar conteúdo, ele é mais limitado, ok? Então, assim, ele faz o blend perfeito, tá? Você vai ter muito recurso para fazer o blend, alinhamento, se você precisar fazer com muitos projetores, mas para a parte de conteúdo, você passar um vídeo, passar uma imagem, ele é mais limitado e ele é mais complicado um pouco. O Pro Video Player ele tem o recurso de mapping mais um pouco mais limitado. Então, o MadMapper você pode fazer em superfície curva, abaulada, você pode fazer em qualquer superfície que você vai conseguir fazer um alinhamento perfeito, tá? O MadMapper você precisa ter a tela reta, tá? E aí você tem um pouco mais de limitação, mas você consegue fazer um blend perfeito, tá bom? Mas o gerenciamento de conteúdo, passar vídeo, foto, essas coisas, o Pro Video Player é muito mais avançado e muito mais fácil de você mexer. Então essas seriam as principais diferenças, tá bom? Mandei uma pergunta um pouco mais comprida no WhatsApp. Pode ver lá? É muito extensa para ver aqui. Vamos ver. Tá. Vamos lá, trago uma pergunta um pouco mais extensa, mas deixei bem organizado para ser mais fácil responder. Acredito que será uma ajuda para muitos. Tá, Epson EB20, tá, um modelo de projetor aqui, ok, um outro projetor, tá, vale a pena pagar mais 200 euros vezes 2 projetores pela diferença de resolução ou o brilho impõe mais que resolução? Ok, tá, vamos ver aqui. Tá, 700, tá. Tá, no seu caso aqui, você tem... eu vou mostrar aqui a pergunta dele. Então, ó, vou falar a pergunta que ele me mandou aqui. Ele mandou 3 opções de projetores, tá? Um projetor com 4.400 lumens, que tem a resolução 1024 por 768, tá? É uma resolução 4:3. Aí ele mandou uma outra opção aqui, 3.600 lumens, com a resolução 1920 por 1200, WXGA, que aí é 16:10 a resolução. E mandou um outro projetor, 4.200 lumens, né, 1920 por 1200, e ele é um pouco mais caro. Então, o primeiro ele custa 549 e o último 754.
deixa eu mandar aqui para vocês terem uma ideia. Vocês estão conseguindo ver aí? Ó. Beleza. Então ele mandou aqui, ó. A primeira opção, né, desse projetor, 4.400 lumens. A resolução aqui é 4x3. Ele custa 549, né, a outra opção. E a outra opção. Aí ele pergunta se vale a pena pagar 200 euros a mais, 2 projetores, pela diferença de resolução. Tá? No caso, aqui valeria mais a pena você pegar esse por causa da resolução, que ele é 16x10. O primeiro aqui, a resolução dele é 4x3. Então, se você for fazer o blend, a área total do blend ele vai ficar menor. Porque como você vai ter que ter uma área ali de blend, o projetor 4x3 acaba perdendo na área total. Então, vale mais a pena, nesse caso, você pegar o projetor aqui de 754 pela resolução nativa dele ser 16x10, tá? Ele é mais comprido, tá? E aí você consegue ter uma área total do blend maior, ok? Respondido, David, acho que, não sei se era isso. Por que o EasyOrchip e o OpenLP são tão difíceis de instalar? Ótima aula. Placa de vídeo com várias saídas HDMI. São indicadas ou não? Placas de vídeo com várias saídas é indicada sim, tá? Porém, para a configuração, você leva algumas coisas em consideração. Se você for usar o Immersive, tá? Você vai ter que fazer umas configurações mais chatas, porque o computador ele precisa reconhecer os dois projetores ou os 3 projetores como um monitor só. Então, se você usar uma placa de vídeo com várias saídas, você precisa lá configurar na placa de vídeo, no drive da placa de vídeo, para que ele pegue as 2 saídas HDMI ou 3 saídas HDMI e ele junte, e o Windows entende que aqueles 3 projetores é um monitor só. Tá? Então acaba sendo mais complicado. Se você usar o Resolume, usar MadMapper, ProVideoPlayer, o ProVideoPlayer só funciona em Mac, tá? Então se você usar o Resolume ou MadMapper, aí não tem problema, você pode ter várias saídas ali que não tem problema, tá? Usar a placa de vídeo acaba sendo mais barato para você fazer, porque a gente vê o Matrox, eu acho que quem já fez orçamento viu que o Matrox é um pouco salgado, né, de você comprar. E aí você tendo uma placa de vídeo legal, você consegue fazer uma projeção boa. Parceiro, moro no Pará, queria muito ver de perto, até mesmo trabalhar ajudando montagem desde o início. Aprendo bem melhor assim. Me convida para ajudar um trabalho seu. Opa, claro que sim, cara. Lá no Pará. Pô, legal, cara. Se eu tiver para essas bandas aí, cara, entra aí no grupo, me chama aí que a gente conversa mais, cara. Beleza?